né, confirmando e a palavra. Aleluia. Todos encontraram? Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, o vaso do oleiro. Aleluias. Glórias a Deus. Diz assim a santa e soberana palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aleluia! Abra sua Bíblia com ela aberta agora em Isaías 64, verso 8. Livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo de número 64, verso de número 8. Aleluias! Todos encontraram? Se você não encontrou, mês que vem nós vamos dar início à escola bíblica dominical. Aleluias! Glória a Deus. Amém? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Aleluia. Toma o teu assento, por gentileza. Eu quero nessa noite falar um vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre isso. Como é um vaso nas mãos de um oleiro. Esse texto do capítulo 18 é um texto muito lindo, interessante, e todos nós sabemos que, teoricamente, ele está falando da nação de Israel. A nação de Israel, por estar no cativeiro, por estar passando por um momento muito adverso, Judá está num cativeiro, está passando por situações difíceis, e Deus então diz a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. Mas para isso você tem que levantar, você tem que ir à casa do oleiro, você tem que ter disposição, você precisa querer, você precisa me buscar. Então você levanta aí, deixa o que você está fazendo e desce à casa do oleiro, e lá eu vou falar ao teu ouvido, eu vou me revelar a você. Neste momento difícil, neste momento de adversidade, eu quero te dizer, Jeremias, que toda essa nação de Israel, todo este povo, tudo que eles estão vivendo, eu como o oleiro, e como o oleiro trabalha com o barro, como Deus dá a ele aquela visão, mostra a ele, e da mesma forma que esse oleiro está formando um vaso, assim eu irei restaurar o meu povo. Eu irei restaurar Jerusalém. Do mesmo jeito que o oleiro tem o domínio sobre o barro, fazendo dele o vaso da maneira que ele deseja, assim eu vou fazer com o meu povo. Eu quero te dizer que Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da minha vida. Ele é o oleiro. E eu li Isaías porque a nação de Israel entendia isso. Que esse Deus, Criador do céu e da terra, esse Deus mencionado por Abraão, esse Deus que foi mencionado por Moisés, esse Deus em que tudo é sustentado por Ele, Ele é chamado de oleiro. Ele é o oleiro que trabalha com o barro. E nós somos o
barro. Olha para o teu irmão e diga: você é um barro nas mãos do oleiro, nas mãos do Todo-Poderoso. Eu acho interessante que, às vezes, você já ouviu alguém dizer a respeito do Antigo Testamento. Aí alguém chega e diz assim: o Antigo Testamento, ele, agora que nós estamos na dispensação da graça, a dispensação da lei, que era o Antigo Testamento, eu não preciso mais ouvir, eu não preciso ler, não, isso passou, eu agora vivo na graça. Escute uma coisa, o apóstolo Paulo diz, as Escrituras nos diz, que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era a sombra de tudo que nós estamos vivendo hoje, ou seja, tudo o que aconteceu ali no Antigo Testamento, desde o princípio, desde o início do tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo, do templo do Senhor, apontava para Jesus Cristo de Nazaré. Era a sombra, mas tudo dizia: o Verbo vai vir, o Verbo vai se fazer carne e vai habitar o nosso meio, e a glória não será mais transitória, mas a glória será eterna na nossa vida. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o que passou era a sombra. Hoje nós estamos na graça, nós estamos vivenciando a presença e o mover do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida, capacitando o homem contra o pecado. Aleluia, por isso. Então, tudo que estava no Antigo Testamento, nós não podemos anular de maneira alguma. Nós não podemos tirar nenhuma coluna, como eu estava conversando com um irmão, nós não podemos mover na estrutura desse prédio, porque vai abalar a espinha dorsal da salvação. A Arca da Aliança representava, ali simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. O maná que Deus enviou para o povo no deserto representava, simbolizava, tipificava Jesus Cristo de Nazaré. O pão da vida, o cajado de Arão, a vara de amendoeira que floresceu, simbolizava, tipificava a correção e a direção de Deus no povo no deserto. E isso é a palavra de Deus na nossa vida. Nós encontramos no Antigo Testamento muitas coisas, sempre elas apontando e dizendo a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Diga glórias a Deus por isso. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, você precisa olhar e ver Jesus presente. Você precisa olhar para o tabernáculo e ver Cristo presente. Naqueles animais, naquele cordeiro que sempre era sacrificado, aquele era transitório. O cordeiro verdadeiro, que era Jesus, viria. Aleluia! Então, aquele sacrifício, aquela porta da entrada do tabernáculo, representava Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele diz: eu sou a porta. Só dá um meio de ter um encontro com o Senhor é entrar pela porta. Mas, pastor, o que isso quer dizer? O que tem a ver com ser um vaso? É porque vaso, que é muito comum em dizer, esta pessoa é um vaso. É um vaso nas mãos do Senhor. Já ouviu esse ditado? Ela é uma varoa, um vaso nas mãos de Deus, ou seja, Deus usa. Mas o apóstolo Paulo, ele nos diz em Timóteo que há vasos de ouro, vasos de prata, vasos de pau e vasos de barro. Vasos para honra e vasos para desonra. Deus criou. E nós encontramos aqui, e o ponto da mensagem é que eu quero animar o teu coração, é que você é um vaso escolhido por Deus para levar a glória do Senhor aos perdidos. Aleluia, diga glória a Deus por isso. Você é um vaso nas mãos de Deus,
em que Ele está desejoso em te encher este vaso a cada dia da sua glória, da sua unção, para que nós verdadeiramente venhamos fazer a diferença. Aleluia, por isso, glórias a Deus por isso, que Ele me escolheu um barro, te escolheu um barro para fazer um vaso conforme o desejo dEle e não conforme o meu desejo. Nós encontramos então Deus escolhendo o quê? Se você observar, você vai olhar Deus escolhendo um vaso como Abraão, na Mesopotâmia. Deus vai olhar e vai escolher Moisés, um outro vaso. Deus vai escolher um vaso chamado José. Deus vai escolher um vaso chamado Saulo de Tarso. Veja bem, é Deus que escolhe. E Deus olhou e escolheu um vaso chamado Jean. Deus escolheu um vaso chamado Carlos. Deus escolheu um vaso chamado Wilson. Deus escolheu um vaso chamado José, chamado Gladstone. Deus escolhe vasos para Ele poder trabalhar com um propósito, com uma visão, aleluia, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro, e Ele faz. Pastor, mas se esse vaso já foi feito, já foi levado no fogo, está pronto, a Bíblia nos fala que Deus é poderoso para quebrar o vaso e dos cacos dele fazer um vaso de honra, para a glória do Senhor Jesus. Olha para o teu irmão e diga: Deus está disposto a te usar. Deus está disposto a te usar. Não adianta a gente querer, não, mas eu tenho certeza. Deus está disposto a usar um homem, uma mulher, que queira descer na olaria dele, que queira entender os seus projetos, que queira abrir mão dos seus próprios projetos para fazer aquilo que o oleiro deseja. Deus está disposto, nesses dias, nessa geração, usar você. Aleluia, usar vocês jovens que estão aqui. As aulas começaram e vocês são vasos, vocês estão em um sábado na casa do Senhor Jesus. Para quê? Para que vocês venham ser cheios da glória, da presença do Espírito Santo na vida de vocês, para que vocês venham refletir essa glória na escola, para que vocês venham refletir essa glória de Deus e dizer para os amigos de vocês que é bom servir ao Senhor, que é vida eterna servir ao Senhor. Vocês estão abrindo mão de muitos lugares neste sábado à noite para estarem aqui, não só com os pais, mas está tendo a oportunidade de servir, de adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus, Ele sempre vai dar oportunidades. Se você lembrar, quando Moisés descia do Monte Sião, ele descia do monte, seu rosto brilhava. Já lembram dessa canção? O seu rosto brilhava. E Moisés tinha que colocar um pano cobrindo o rosto, porque era uma glória transitória. A glória se esvaía e acabava. Mas hoje não, aleluia, nós estamos aqui e quando nos reunimos, 2 ou 3, como Jesus disse, Ele se faz presente e a glória não acaba, a glória permanece no nosso meio até a vinda do Senhor Jesus, aleluia. Diga glórias a Deus por isso. Pastor, eu entendi, eu sou um vaso, eu sou feito de barro e o Senhor é o oleiro. Isso mesmo. Você entendeu? Ele é o oleiro e nós somos um vaso. Um vaso que talvez já endureceu, em que Ele vai precisar de trabalhar em nós. Ou um vaso em que Ele vai dar uma massa, em que Ele vai fazer um vaso para a glória do seu nome. Aleluia! Mas eu estive buscando, e o primeiro processo, são alguns processos que precisa acontecer para que o vaso o oleiro venha trabalhar com o vaso, venha fazer. Um dos processos você sabia
que existe mais de 200 tipos de barro.